Se pensarmos que a humanidade como um todo desenvolveu a capacidade de produzir abundantemente símbolos e arquétipos, não seria errado também pensar que a combinação de várias dessas ideias seria um meio pela qual a evolução darwiniana também poderia se manifestar. Em algum ponto nesse processo, a evolução das ideias produziria algo equivalente a uma célula viva autorreplicável, capaz de carregar consigo dados fundamentais para esse processo evolutivo. Em outras palavras, as ideias também poderiam evoluir e gerar formas tão complexas quanto aquilo que chamamos de vida. As ideias, então, funcionariam como organismos, se reproduzindo de cérebro em cérebro, variando um pouco a cada nova cópia feita, gerando outras ideias e assim por diante. Isso é o que podemos chamar de cultura. A cultura é a manifestação da evolução darwiniana através daquilo que, em última instância, chamamos de ideias. Enquanto animal inteligente, estamos submissos à cultura, como uma criatura que foi subjugada num processo de simbiose. Mais ou menos como no caso da mitocôndria, que, apenas para efeito de argumentação, eu vou presumir que foi aprisionada por outro ser. Esse aprisionamento teria ocorrido porque a mitocôndria encontrou abrigo dentro de um outro ser que, por sua vez, percebeu o proveito que poderia tirar do fornecimento abundante de energia que o pequeno interesseiro produzia. A mitocôndria teria permanecido cativa e a eucarionte prosperado e avançado, eventualmente fazendo surgir criaturas tão complexas como os humanos. Portanto, se pensarmos que as ideias evoluem e que algo semelhante a um processo de simbiose poderia acontecer em relação a nós, seres humanos, e a cultura, cabem algumas questões interessantes. Afinal, vivemos em simbiose com as ideias? Se sim, quem aprisionou quem? E aquela que me parece ser a questão mais importante nesse assunto, faz sentido pensar que somos indissociáveis da cultura? Pensar em cultura como uma construção social ajuda a elucidar algumas das respostas que formos capazes de imaginar. Vale lembrar também que aquilo que conhecemos por consciência, olhando para o aspecto cognitivo, nada mais é do que um produto desse processo de construção social, da cultura, desde o princípio, quando apenas imitávamos os gestos de outros da mesma espécie àquela época. Ou seja, a cultura, a construção dos símbolos e dos arquétipos, das ideias, tem início quando um bicho foi capaz de interpretar e reproduzir o comportamento do outro. E por último, e não menos importante, as ideias seguirão sozinhas ou seguiremos com elas? Uma terceira opção, na qual poderíamos seguir sozinhos, sem as ideias, deixou de ser uma opção há muito tempo atrás, antes mesmo do Homo sapiens existir.